No troço internacional do Rio Minho são conhecidas 24 espécies de peixes, das quais 18 são espécies nativas. E entre elas, as espécies migratórias são o salmão do Atlântico, a lampreia marinha, o sábel, a savelha, a truta marisca como espécies anádromas e a enguia como espécie catádroma. As espécies de peixes migradores estão entre as mais ameaçadas nas águas interiores europeias, atingindo casos extremos como o do esturjão, espécie já extinta nos rios ibéricos. Estas são espécies exclusivamente afetadas pela alteração e degradação do habitat e pelo esforço excessivo de pesca. Muitas delas têm no Rio Minho os seus limites de distribuição natural, porque estão numa zona de transição entre as águas frias do Oceano Atlântico Norte e as mais quentes e meridionais da costa lusitana, que recebe uma grande influência mediterrânica. As iniciativas europeias de financiamento, como o projeto Migra Minho Minho, devem ter um impacto na melhoria da migração nos rios, através da eliminação e da permeabilização dos obstáculos e da gestão das pressões que afetam os peixes, aprofundando o conhecimento da sua biologia. No contexto europeu, todas as espécies de peixes continentais migratórios são merecedores de alguma forma de proteção jurídica e há um crescente interesse e preocupação para a conservação e recuperação das populações mais vulneráveis. As barreiras artificiais, que impedem o acesso às áreas superiores das bacias hidrográficas e impedem os movimentos migratórios do mar para o rio e vice-versa, constituem o principal fator de ameaça. Da mesma forma, a sucessão de pequenos obstáculos limita a continuidade do rio para que apenas indivíduos com características específicas possam superá-los e chegar ao próximo curso do rio. Assim, um efeito cumulativo ocorre, reduzindo a densidade de indivíduos ao longo do eixo do rio. Recuperar a continuidade do rio, evitando a compartimentação e isolamento das populações nas diferentes secções, é um dos aspectos essenciais para alcançar um estado muito bom da comunidade de peixes. O projeto Migra Minho Minho aumentou a acessibilidade dos rios, removendo e permeabilizando alguns obstáculos presentes. Assim, os obstáculos transversais a serem removidos ou permeabilizados foram estudados e selecionados, considerando os aspectos biológicos e os requisitos e restrições técnicas. Nos obstáculos que, por condições legais, não foi possível eliminar, foram realizadas ações de permeabilização através de construção de escadas. Entre essas ações, destaca-se o desenho e teste de novos dispositivos para favorecer a passagem de peixes migradores, que são amovíveis, reutilizáveis e adaptados a diferentes espécies nos seus diferentes estados de ciclo de vida. Existem outras pressões com um impacto negativo nas populações de peixes e no ecossistema, tais como descargas, captações de água, variações de caudal, alteração na vegetação ribeirinha ou atividades de pesca profissional e desportiva. Após o inventário inicial e o mapa detalhado e atualizado destas pressões, dada a ausência de monitorização no estuário, foi desenvolvida uma campanha de análise de parâmetros físico-químicos da água para avaliar a qualidade do ambiente, que foram cruzados com a informação biológica fornecidas pelo estudo dos peixes. As informações registadas serão muito úteis para que as organizações da bacia elaborem planos de ação que incluam medidas para eliminar ou mitigar as pressões. Entre eles, o projeto Migra Minho Minho abordou a recuperação ambiental das margens ribeirinhas e da mata ripária dos afluentes da margem galega do troço internacional. Existe também uma atividade de pesca profissional e desportiva muito relevante em ambos os lados do Rio Minho,
onde a competência de gestão da pesca não é coordenada nem responde a critérios comuns. Por esta razão, foram definidas as principais medidas de gestão conjunta para a pesca fluvial em ambos os lados da fronteira e foi prestado aconselhamento técnico às autoridades competentes e ao setor económico na área da pesca. A situação dos peixes migradores na bacia do Minho é extremamente preocupante. A área atual disponível para essas espécies corresponde a 28% da área original, pois a barragem de Frieira impede a migração destas espécies para montante. Para além da restrição na sua área de distribuição, os obstáculos provocam uma grande redução das populações, uma vez que o pequeno habitat disponível tem uma capacidade de carga limitada, insuficiente para manter toda a biomassa presente em condições normais. Perante esta situação, foram realizadas intervenções de conservação com medidas que beneficiaram toda a área do rio. O sucesso da reprodução do salmão e do sábalo no pé da barragem de Frieira foi avaliado e foi criado um estoque reprodutor de salmão do Rio Minho para fornecer indivíduos para reforçar as populações naturais. Estas ações diretas no terreno incluíram a colocação de caixas Viber com ovos de salmão embrionados, um sistema muito económico de repovoamento que, quando devidamente realizado, oferece uma elevada esperança de vida dos alevins até atingirem a idade adulta. Num estado mais avançado de desenvolvimento do salmão, proveniente da reprodução na piscicultura de Carvalhedo, foram libertados pré-esguins que nos permitiram conhecer os seus movimentos, o seu desenvolvimento e a sua sobrevivência. A situação crítica da enguia em todas as bacias europeias obriga a reforçar as atividades de proteção desta espécie e por essa razão foi desenvolvido um plano de translocação das enguias, que se encontram imobilizadas na barragem de Frieira, para os afluentes do troço internacional, onde terão maiores probabilidades de crescimento e sobrevivência. As atividades desenvolvidas no âmbito do projeto Migraminho-Minho atuam a favor da conservação dos habitats fluviais e também diretamente na sobrevivência dos peixes migradores. No entanto, é necessário conhecer, avaliar e medir o efeito que produzem, tanto na modificação das condições do habitat como nos parâmetros biológicos das espécies. Esta avaliação foi realizada antes e depois das ações do projeto, diagnosticando o estado das populações de peixes, a qualidade físico-química da água e as modificações estruturais do sedimento. Em particular, os parâmetros biológicos da comunidade piscícola foram monitorizados para verificar a eficácia das medidas através da análise da distribuição e densidade das principais espécies, dados biométricos, estrutura etária e sucesso de reprodução. A avaliação do sucesso das ações em prol da conservação das espécies foi realizada através de marcação de indivíduos, a sua gravação por rádio ou telemetria acústica. Diferentes técnicas de marcação dos indivíduos foram aplicadas no seu processo migratório, tanto as que sobem como as que descem o rio, dependendo da espécie e da fase de desenvolvimento do seu ciclo de vida. Esta metodologia de trabalho consiste em capturar indivíduos
marcá-los, libertá-los e depois a mostrar para ver qual a fração dos indivíduos que estão marcados. Esta é a técnica mais eficiente e comprovada para estudar a migração, estimar a dimensão e as taxas de mortalidade e prever as tendências das populações selvagens. Além disso, existe um conjunto de dados sobre os peixes relacionados com a preferência e a utilização do habitat, a alimentação, os locais de reprodução e o comportamento, que podem ser obtidos de forma fiável através da observação direta de registros. O mergulho é, portanto, o método mais recomendável, pois os registros de mergulho autónomo são muito úteis na pesquisa. Em todos os procedimentos, os indivíduos foram devolvidos vivos ao ambiente e a sua manipulação através de uma rotina padrão rigorosa garante a ausência de efeitos a médio e longo prazo na condição e comportamento dos peixes. Uma iniciativa internacional deste tipo deve necessariamente ter um órgão de gestão conjunto responsável pelo acompanhamento técnico e operacional e pela assistência técnica em apoiar a coordenação e a gestão financeira do projeto, assim como para a sua avaliação externa. Feito, foram realizadas reuniões de trabalho frequentes entre todos os parceiros, nas quais foram estabelecidas as condições técnicas necessárias para o desenvolvimento conjunto das ações. O programa foi totalmente acompanhado para garantir uma execução operacional ótima e foram elaborados relatórios sobre o estado de realização dos objetivos. A estratégia de comunicação externa foi associada a um plano de imagem, difusão e sensibilização, que incluiu, entre outros resultados, a publicação de material em formato digital e em papel, a criação de um site informativo e perfis em redes sociais, visitas de campo para a educação ambiental, reuniões com grupos envolvidos, um seminário transnacional e um simpósio científico ibérico sobre a conservação dos peixes migratórios no Rio Minho. As populações de peixes migradores em todo o mundo estão em declínio acentuado. Em todos os continentes, as enseadas fluviais de espécies outrora abundantes de peixes como o salmão, a enguia, o sábalo, o esturjão e muitos outros foram tão reduzidas que a sua escassez se tornou um problema novo e crescente para os seres humanos que deles dependem, assim como para a conservação da biodiversidade do planeta. A situação geral deve ser interpretada considerando que os fatores de ameaça se somam dentro do mesmo rio e podem provocar a diminuição da abundância até originar populações residuais, chegando inclusive à extinção das mesmas. À medida que as sociedades desenvolvidas começaram a reagir à degradação ambiental, projetos como o Migra-Minho têm sido abordados através da adoção de uma nova disposição de conservação expressa pelo desafio da recuperação das populações. O sucesso nos objetivos alcançados pelo Migra-Minho surgiu da convicção de que os ecossistemas aquáticos, em boas condições, são fatores essenciais para o desenvolvimento, a coesão social e a afirmação da identidade cultural específica dos territórios onde estão localizados.